Mais uma vez estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Esse é o 16º domingo após Pentecostes. A nossa leitura de hoje é Marcos capítulo 7, versículos 24 a 37, em que nós encontramos Jesus fazendo milagres na região de Tiro e na região de Decápole e Sidônia. Que nós possamos hoje estar atentos à palavra do Senhor, receber de bom grado aquilo que Deus tem para falar conosco, que Ele fale conosco, que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus nessa noite, que Ele se sinta livre para agir em nosso meio. Antes de começar a pregação, a mensagem propriamente, eu gostaria de fazer uma oração, gostaria que vocês orassem comigo, pedindo para que Deus possa falar com todos nós. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor está presente aqui. Porque nós podemos nos encontrar contigo. Porque nós podemos receber de ti. Que nós possamos receber da tua graça, da tua verdade. Fale conosco, sê conosco, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, fale aos nossos corações. Toque em nosso ser. Toque dentro de nós. Transforma quem nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a leitura do nosso evangelho desta noite é Marcos capítulo 7. Como sempre, deixe suas Bíblias abertas para que nós possamos acompanhar aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo dito nesta noite. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós estamos no evangelho de Marcos, acompanhando o movimento de Jesus, em que ele vai saindo das regiões de Israel e se direcionando até as regiões gentílicas. Nos últimos domingos, nós acompanhamos as leituras da nossa palavra, nós podemos observar, principalmente se você abrir comigo, no capítulo 6, no versículo 30, você vai observar que Jesus ali fez uma multiplicação de pães e de peixes. Nós pausamos a multiplicação de pães e de peixes em Marcos e passamos a fazer as leituras conforme nós tínhamos no Evangelho de João, no capítulo 6 também. No capítulo 6 de João. Mas nós seguimos a estrutura literária do Evangelho de Marcos. Nós podemos observar que Jesus faz essa multiplicação de pães ali para essas pessoas. A linguagem que o Evangelho de Marcos demonstra no capítulo 6. Jesus é como o bom pastor em relva verde, oferecendo pão para aquelas pessoas naquela região. Jesus multiplica o pão e o peixe para o povo de Israel. Jesus oferece um banquete para aquelas pessoas. E logo em seguida, Jesus caminha o mar e ele começa a fazer uma jornada em direção a terras gentílicas. E nós podemos observar no início do capítulo 7 que Jesus está em terras gentílicas e ele recebe, e ele é encontrado por alguns fariseus, ele é encontrado por alguns doutores da lei que saíram de Jerusalém e foram para terras que não eram de Israel, e eles começam a confrontar Jesus sobre a forma como alguns, não todos os discípulos de Jesus, no capítulo 7 de Marcos, estavam comendo o pão. Alguns dos discípulos de Jesus não lavavam as mãos adequadamente na perspectiva daqueles fariseus. Eles não lavavam as mãos até os cotovelos. E não somente lavar as mãos, o narrador vem falar também sobre lavar o braço, lavar jarras, lavar vasilhas, lavar tantas outras coisas. Nós sabemos hoje que a gente tem que ter higiene e lavar essas coisas, porque tem micróbios, tem bactérias, mas para aquelas pessoas, o que estava em debate aqui não era se alguns desses discípulos de Jesus eram porcos, com falta de higiene, pessoas mal educadas ou não. O que estava em debate ali era se as pessoas são de fato boas, pessoas piedosas e religiosas ou não. Para a gente é estranho imaginar viver em um mundo em que o lavar as mãos antes de comer seja um aspecto não de higiene ou de respeito à mesa em que nós estamos comendo, mas um aspecto que diz respeito sobre religião. Você é um bom religioso ou não, isso diz respeito a como você lava as suas mãos. E esses discípulos de Jesus são criticados. E Jesus sai em defesa desses alguns poucos discípulos dele que não lavavam as mãos.
O narrador nos diz que todo judeu lava as mãos, mas aqueles discípulos de Jesus não faziam. Isso isso lança a luz para a gente, para que nós possamos perceber que existe um pano de fundo nessa história, que vai muito além do evento histórico de Jesus, no ano 30 a 33, na vida de Jesus. E isso aqui diz respeito também à igreja que se reunia, que era formada por gentios e por judeus. A primeira igreja, as primeiras comunidades e as controvérsias que aconteciam entre judeus e entre gregos, entre gentios gregos, e que os judeus tinham a sua forma de viver a sua religião, que não era típica dos gregos, dos gentílicos, e Jesus está então acolhendo essas pessoas. Esse evento diz respeito sobre a entrada de pessoas de fora para dentro. O Evangelho de Marcos faz esse movimento. Jesus faz um banquete com israelitas no capítulo 6. Jesus se direciona para a terra de gentios e ali ele é confrontado e é negado por fariseus e doutores da lei por causa de pessoas que viviam como gentílicas. E agora na nossa leitura do versículo 24, Jesus vai demonstrar o seu poder em pessoas que não são do povo de Israel. 2 vezes, no versículo 24 até o versículo 30, na mulher cirofenícia, e do versículo 31 até o versículo 37, no surdo-mudo de Decápolis. E no final do capítulo 8, Jesus vai fazer uma outra refeição, uma nova multiplicação de pães e de peixes. Mas agora, o texto deixa entender que Jesus está compartilhando a mesa não com pessoas do povo escolhido de Deus, de Israel. Se você olhar o capítulo 8, versículo 1 a 10, Jesus multiplica o pão 2 vezes. E por mais que algumas pessoas achassem, por que Marcos faz questão de colocar tão próximo, uma no final do capítulo 6 e outra no início do capítulo 8, duas multiplicações de pães? Não faz sentido literariamente. Ele copiou 2 vezes. Ele errou ao fazer isso. Hoje nós percebemos que Marcos está querendo demonstrar, ao contrário do que as pessoas pensavam até 60 anos atrás no mundo da teologia, um movimento de Jesus indo em direção ao gentil, indo em direção àquelas pessoas que no mundo dos judeus não faziam parte do povo de Deus. Eles agora são incluídos no povo de Deus, de tal maneira que Jesus celebra e partilha o pão não somente com o povo de Israel, mas com quem também não pertence a Israel. Jesus partilhará o pão no capítulo 8 com pessoas que não pertencem ao povo. E mais uma vez, a partilha do pão no capítulo 8 é demonstrada também com aqueles mesmos gestos em que Jesus pega o pão, parte, ele dá graças, parte, distribui a todas as pessoas, aquela linguagem que lembra a Eucaristia, de forma com que o texto deixa demonstrar que essas pessoas podem celebrar a mesa eucarística, estar diante do altar de Deus. Mais à frente, depois, no capítulo 8 ainda, nós vamos ver que os discípulos de Jesus, eles não entendem muito bem algumas verdades da multiplicação dos pães. Mas o que interessa? Nós estamos nesse interlúdio entre 2 multiplicações de pães. Após a primeira multiplicação de pães que diz respeito aos israelitas, antes da segunda multiplicação de pães, que foi feita para pessoas de fora. Pessoas de fora que Jesus quer que elas façam parte, que elas se integrem na família de Deus. Então nós estamos vendo essa movimentação de pessoas que não fazem parte para pessoas que a partir de agora vão fazer parte. E isso é importante, porque a gente vai ouvir palavras na boca de Jesus aqui, que se a gente não entender que Jesus está nesse movimento literário, a gente vai achar que Jesus é rude, até mesmo preconceituoso. E vocês vão acompanhar comigo. Meus irmãos, no versículo 24, após nós observamos que Jesus se levantou da região onde ele estava e ele sai e vai para uma outra região, a região de Tiro, o território de Tiro. Por quê? Porque ele não conseguia mais permanecer onde ele estava. Porque ele acabou de ser criticado por fariseus que saíram da região de onde eles deveriam estar, e muito mais do que fariseus, muito pior do que fariseus, doutores da lei de Jerusalém.
esses sim são perigosos no Evangelho de Marcos. E falar que eles vêm de Jerusalém, depois do capítulo 8, a partir do capítulo 9, nós entendemos por que as pessoas são perigosas. Que a partir do versículo 30, a cruz começa a tomar forma no Evangelho de Marcos. Até aqui, nós vemos Jesus nesse movimento. E Jesus sai para essa região. Jesus até aqui, né, o Evangelho de Marcos, ele ainda é demonstrado, ele ainda é descrito, caracterizado como uma pessoa que performa milagres e maravilhas. E a ênfase que o Evangelho de Marcos, até esse evento aqui, tem é que Jesus é alguém que tem muito poder. Jesus é alguém extremamente poderoso. A gente usa para falar como Jesus é um performador de milagres. E é assim que Jesus é caracterizado, até o momento em que Pedro vai confessá-lo. Vai confessar que ele é Cristo. E a partir dali nós temos a imagem mudando de um servo sofredor. E aí Jesus, que está sempre fazendo o bem e sendo visto com maravilhas, no capítulo 8 em diante, final do capítulo 8 em diante, nós vemos que a mensagem vai mudar. E agora de milagres, vão ter só mais 2 milagres e eles têm um sentido muito mais literário do que demonstrar Jesus performando diversas maravilhas. Para demonstrar que os discípulos estão cegos. Mas isso vai chegar a hora de fazer essas pregações, ainda não está na hora delas. Aqui nós temos um Jesus milagreiro. E esse Jesus milagreiro chega em Sidom, e o Evangelho de Marcos, ao contrário dos outros evangelhos, tem uma vontade um tanto quanto estranha. Porque se você é alguém que quer levar as boas novas e quer que a sua mensagem seja ouvida, você quer que as pessoas saibam que você faz coisas grandiosas, não é mesmo? Você tem uma mensagem e você faz coisas grandiosas, você quer que as pessoas, olha, eu posso fazer muitas coisas. Olha, o poder de Deus age por meio de mim. E Jesus faz isso no Evangelho de João. E Jesus faz isso no Evangelho de Mateus. Jesus faz isso no Evangelho de Lucas. Mas no Evangelho de Marcos, estranhamente, o Evangelho de Marcos é diferente. E constantemente nós lemos Jesus falando no Evangelho de Marcos o que ele faz aqui 2 vezes. E é só em Marcos que tem isso. É uma particularidade da forma de Marcos falar sobre Jesus. Jesus constantemente não quer que ninguém saiba quem ele é. E Jesus faz milagres e quer que as pessoas não saibam que ele faz milagres. Jesus não quer que as pessoas fiquem sabendo que ele é o Cristo. Jesus não quer que as pessoas tenham expectativas de milagres. E aí nós vemos Jesus chegando na região de Sidom e o Evangelho nos diz que Jesus entra numa casa porque ele queria que ninguém percebesse que ele estava ali. É totalmente o oposto do que eu imagino de pregar o Evangelho. Né? Jesus entra na região e se esconde, ele não quer ser importunado, ele não quer que as pessoas saibam da presença dele ali. O Evangelho, a minha tradução diz, Jesus queria passar despercebido. Isso é totalmente o oposto, né, do que a gente imagina de pregar a todos os povos, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, não é mesmo? Jesus queria ficar despercebido no Evangelho de Marcos. Mas, por mais que Jesus quisesse ficar despercebido, o Evangelho demonstra que Jesus nunca conseguiu. Jesus, que estava na sinagoga, e o demônio, dedo duro, vai lá e fala, eu sei quem você é, tu és o Filho de Deus, e Jesus cala a boca, você não vai falar mais nada. Isso é segredo até aqui. Jesus queria que esse segredo fosse revelado só lá no final. Não conseguiu. Aí vai expulso o demônio. Aí depois outro demônio aparece e faz a mesma coisa. E Jesus cura uma pessoa e fala, ó, gente, vamos manter esse segredo aqui, ainda não é hora desse segredo ser revelado. E as pessoas saem falando para todos os cantos. E a gente está em mais um momento em que Jesus queria manter em segredo a sua presença, pois não era hora dele se revelar ao mundo, mas ele não conseguiu. A sua presença não passa despercebida. Onde Jesus está, Jesus é percebido. Jesus causa alguma coisa nas pessoas e a presença de Jesus incomoda. Não negativamente, às vezes negativamente, mas positivamente. As pessoas se direcionam até Jesus. E aqui o nosso texto nos conta que uma mulher foi até Jesus.
E o nosso texto faz questão. Se você for ver essa mesma história no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, ele não deixa tão claro assim. Ele não tem tanta ênfase num ponto que o nosso texto no Evangelho de Marcos tem. Essa mulher, ela não era só da Síria e da Fenícia. O Evangelho de Marcos faz questão de falar, ela era grega. Ela era grega. Ela era da Grécia. Por algum motivo, Marcos fez questão de enfatizar que essa mulher nasceu grega. Ela não era somente da Síria, da Fenícia, ela era grega. Para Marcos isso aqui era especial. E Mateus, quando foi copiar essa história e aumentá-la com os relatos que ele tinha na sua mão, que ele pegou a história de Marcos e outros relatos que ele tinha e fez um evangelho ainda maior. Ele fez questão, não preciso falar que ela é grega, né? Tanto faz isso aqui para mim. Mas para Marcos isso aqui era extremamente importante. Essa mulher grega da região da Síria, da Fenícia na Síria, ela se joga aos pés de Jesus. E ela sabia de Jesus e pedia: expulsa o demônio da minha filha. Minha filha está endemoniada, expulse o demônio dela. Como essa mulher ficou sabendo de Jesus, nós não sabemos. Mas também eu imagino que como Jesus entrou numa casa e não ficou despercebido, as pessoas devem ter contado, aqui dentro tem uma pessoa que faz coisas. Nessa casa tem alguém muito especial. Nessa casa tem alguém que tem muito poder, que faz maravilhas. E essa mulher então se joga aos pés de Jesus e clama que Jesus libertasse a sua filha do poder do demônio. E então Jesus, ao contrário do que nós esperamos, ao contrário do que nós estamos acostumados, de Jesus prontamente atender o pedido daquelas pessoas que vão até ele, Jesus joga um balde de água fria nas intenções dessa mulher. Jesus diz: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Nossa. Primeiramente, Jesus está falando aqui. Jesus fala, olha, eu não vou te atender não. Não vou te atender não, porque não faz sentido. E a ênfase é para os filhos. Literalmente, eu vim aqui para os filhos de Deus. Jesus está primeiramente falando que quem é filho de Deus é o povo de Israel. É o povo de Israel. E o ministério de Jesus é direcionado para o povo de Israel. E Jesus joga isso na cara daquela mulher. Eu vim para os filhos de Israel, eles que são o povo de Deus, você não é povo de Deus. E eu não posso fazer nada por você. Não é de bom tom, não é de bom grado. E aqui Jesus usa um termo que a minha tradução, pelo menos, traduz como cachorrinhos. Para ficar mais fofinho, sabe? Mas a verdade é que não fica bem tirar o pão dos filhos. E mais uma vez, pão. No texto anterior, a controvérsia sobre como os discípulos comiam pão. No texto anterior era a multiplicação dos pães. E no próximo texto vai ter pão de novo. A controvérsia sempre está em quem pode comer pão. Vocês percebem que fica no tema do pão o tempo inteiro? O pão está sempre aqui. O partilhar da mesa é sempre um subtexto de tudo que está acontecendo aqui no Evangelho de Marcos. Jesus fala, não posso tirar o pão dos filhos de Deus, do povo de Israel, para dar para pessoas impuras. É isso que Jesus está falando. E Jesus fala e compara a mulher com um cachorro. E eu sei, eu tenho um Lhasa Apso. A minha irmã tem um cachorro que é um Spitz alemão, o famoso dog Lulu da Pomerânia. Não sei se alguns de vocês... É um Shih Tzu, não é? Um Shih Tzu. Gente, o Shih Tzu é a coisa mais fofa. E nós estamos acostumados com cachorrinhos e nós amamos. E tem gente que tem labrador. Vocês já viram labrador? Que cachorro maravilhoso. Meus pais, até pouco tempo atrás, tinham 2. Hoje é só um. Collie. Hug Collie. Vocês já viram aquele cachorro que faz o filme da Lassie? Aquela coisa maravilhosa. Aquele cachorro parece um cavalo correndo. É incrível e amoroso. Enorme. E te lambe e te baba inteiro. E nós amamos os nossos cachorros. E cachorro é bom demais, não é mesmo? Mas no mundo bíblico, principalmente para aquele povo, cachorro não era bom demais. Não existia Lulu da Pomerânia. Não existia Shih Tzu. Quando se cita cachorro,
Quando se cita cachorro nesse contexto aqui, é aqueles animais que ficam na beira da estrada comendo lixo, comendo carne podre. E matilhas de cachorros atacavam pessoas e até mesmo matavam. Uma comparação um tanto quanto cruel. As pessoas, os teólogos, dizem que Jesus aqui está utilizando um termo, né? Cada tempo com seus termos, mas basicamente Jesus está usando um linguajar que hoje, no mundo de hoje, nós chamaríamos de um linguajar racista com aquela mulher. E isso aqui é forte, não é mesmo? Mas Jesus está utilizando isso. O que era típico do mundo em que eles viviam. Era típico. E Jesus está falando, eu não posso dar para você, sabe por quê? Porque você é só um cachorro. E por mais que algumas traduções venham a falar, tá escrito cachorrinho, aí deixa bonitinho e dá uma suavizada. O diminutivo do cachorro aqui não é para falar de cachorro fofinho. Não existia cachorro fofinho aqui nesse mundo. É porque antes está escrito no mesmo texto, criancinha. A mulher tem uma criancinha e o autor fez um jogo de palavras no diminutivo. Criancinha, cachorrinho. Ele descreveu dessa forma. Não que ele estivesse falando de cachorrinhos da forma como a gente entende. Não. Jesus está sendo bem duro. Jesus está sendo bem duro. E quem sabe até um pouco mal educado. O Evangelho de Marcos tem dessas coisas. Um Jesus assim que muitas vezes choca a gente. Mas isso aqui tudo a gente só consegue entender olhando para o todo literário do movimento de Jesus, de Israel para os gentios. E é isso que nós vamos observar agora. Porque a mulher ela não fica contente com a resposta dura, com a resposta negativa de Jesus. Ela lhe respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Ela reconhece que o povo de Israel é os filhos de Deus mesmo, mas que a bênção deles pode ser derramada para mais pessoas. Ela chamou Jesus de Senhor, de Kyrios, uma linguagem para se referir corretamente a Deus. Enquanto, se você observar, os fariseus e os doutores da lei não chamaram Jesus de Senhor. Não tão facilmente assim. Chamavam de mestre, de rabi. Um ou outro chama Jesus de Senhor. E às vezes até de forma irônica de Senhor. Mas ela reconhece o Senhor de Jesus, apesar da forma como ela foi tratada por Jesus. E Jesus então lhe responde novamente: por causa do que você falou, vá. O demônio saiu da sua filha. O nosso texto não deixa tão claro, mas a forma rude que Jesus tratou essa mulher, provavelmente foi um teste que Jesus fez com ela. No Evangelho de Mateus, quando Mateus vai contar essa mesma história, o Evangelho de Mateus diz que Jesus ele fica surpreso com a tamanha fé que essa mulher tem. Que ela tem uma fé muito profunda e Jesus se surpreende. Imagina ter uma fé com a qual Jesus se surpreende. Jesus olha para você e fala: nossa, a fé que você tem realmente é uma fé extraordinária. E Jesus olha, e por causa desse movimento, dessa mulher, Jesus diz: o demônio saiu da sua filha, você pode ir embora. Aquilo que você veio me pedir, eu te concedo. E Jesus, à distância, sem precisar ir até a casa onde estava a criança, curou. A mulher, ela não duvidou. Ela não ficou, olha, não sei se o demônio saiu mesmo. Ela confiou e foi. E chegou e viu que realmente aconteceu conforme a palavra de Jesus. A garota estava sentada e o demônio tinha ido embora dela. Ela confiou. Ela realmente, apesar do Evangelho de Marcos não dizer isso, ela teve uma grande fé. E aconteceu conforme ela pediu. Isso é importante por quê? Porque o próximo texto, nós vemos que Jesus não estava em paz. E ele foi então, saiu daquela casa e foi para outro lugar. Ele sai de novo, ele sai do território de Tiro e ele está caminhando para a Galileia e passa na região grega de Decápolis. Ele ainda não chegou na Galileia e ali as pessoas levam a Jesus
uma pessoa que era surda, que falava com dificuldade. Que era surda e por quê? Ela não era surda, ela nunca ouviu, ela não conseguia falar também. Um surdo mudo. E pediram que Jesus impusesse a mão sobre ele. As pessoas trazem um outro gentil para Jesus, numa região de gentios. Mas percebam que agora Jesus não confronta. Fala, olha, eu vim somente para os filhos de Israel. Jesus não fala isso. De alguma forma, o que essa mulher cirofenícia no Evangelho de Marcos fez para Jesus, fez com que Jesus pudesse se movimentar e não mais duvidar, não mais se eu posso falar de Jesus duvidando de alguma coisa, mas porque essa mulher respondeu em fé, Jesus agora não questiona o seu ministério perante os gentios. Vocês percebem? Por causa daquela mulher, Jesus continua a sua movimentação. E agora Jesus cura alguém que não é do povo de Israel, mas sem falar nada, sem questionar. E no próximo texto, Jesus vai partilhar o pão com os gentios. Quão grande foi o que essa mulher fez. Apesar da sua resposta negativa, ela, de alguma forma, é tão importante que abre o caminho para os gentios chegarem a Deus. E os gentios, quem são os gentios? Somos eu e você. Todo mundo que não é povo de Israel, descendência de Abraão, todos aqueles que não são circuncidados, são gentios. De alguma forma, no Evangelho de Marcos, essa mulher abre a porta para que a salvação chegue para nós, para que depois mais pessoas gentílicas possam ser curadas, para que mais pessoas gentílicas possam participar da mesa com o nosso Deus. Quão grande foi aquele momento, apesar da resposta dura e até mesmo rude de Jesus, não é mesmo? Então as pessoas trazem esse surdo mudo para Jesus, e Jesus, agora, a gente acabou de aprender que Jesus, ele pode fazer curas à distância, não é mesmo? Jesus, ele nem precisou ir em direção à garota. Ele nem precisou ir até lá, botar a mão no demônio. O demônio saiu no poder de Jesus à distância. Como se fosse Wi-Fi, à distância, né? Pega sem fio nenhum, não precisa botar a mão. Jesus foi dessa forma. Mas essa pessoa aqui, Jesus age diferente. E é interessante observar, porque o texto acabou de falar para Jesus que Jesus pode curar à distância. Jesus pode curar sem tocar na pessoa. Jesus pode curar sem fazer o que ele acabar de fazer nesse próximo texto. Olha o que Jesus fez. Jesus o levou para longe da multidão. Primeiramente, uma pausa. Lembra que eu falei que Jesus performa os milagres longe dos olhos das pessoas, que ele quer manter em segredo? Jesus fala, beleza, vem cá, camarada. Vamos para longe da galera aqui, que eu não quero que isso aqui vire um assunto muito maior do que ele tem que realmente ser. Jesus quer manter segredo dos seus milagres. Mais uma vez isso vai acontecer aqui nesse texto. Jesus leva o homem para longe da multidão, e quando estava somente esse homem e Jesus, quando eles estavam sozinhos, Jesus colocou os dedos nos ouvidos desse homem. Coloca o dedo, imagina, Jesus faz assim nesse homem. E não somente com isso, depois de colocar os dedos, Jesus cospe, e com a saliva dele, o cuspe de Jesus na boca daquele homem. Jesus cospe sobre a língua daquele homem. Isso é gráfico, né? É assim, você para e pensa, alguém cuspir na sua boca, você fala assim, né? Mas foi isso que Jesus fez. E a gente acabou de aprender que Jesus não precisava fazer dessa forma. Mas Jesus quis fazer desse jeito. O que isso demonstra para nós? Isso demonstra para nós que o poder de trazer vida que estava em Deus lá no início, o poder de trazer vida a todas as coisas que estava no início, na criação, está presente em Jesus. O poder de criar coisas novas está aqui, agindo. E Jesus, então, toca nos ouvidos, cospe naquele homem e diz efatá, que significa abra-se. E os ouvidos e a boca daquele homem
se abrem e o milagre acontece. E Jesus faz com que algo novo surja. Já falei para vocês, outra vez vou repetir. Na mentalidade do mundo bíblico, quando a pessoa tem, a gente sabe hoje em dia que é por outros motivos. Nós temos ciência, nós sabemos que temos deficiências e outras questões mais, mas a forma como o judeu, ou até mesmo o gentio grego, entendia essa situação, era como se as forças da morte estivessem agindo sobre a orelha, a boca daquele sujeito. Ele tinha uma orelha morta, ele tinha uma boca morta. E Jesus, ao tocar e ao cuspir nele, faz com que vida surja. Então, o que Marcos está querendo comunicar é: Jesus fez com que vida surgisse. Vida surgiu. E os ouvidos são abertos e a sua língua é solta e aquele homem passa a falar perfeitamente. Os grandes milagres de Jesus. Esse é um dos últimos, não o último, mas um dos últimos milagres de Jesus nessa temática de Jesus, grande milagreiro. O poder de Jesus é um poder que pode fazer com que coisas novas surjam. E na linguajar bíblico, muitas vezes a morte toca dentro de nós e às vezes a gente não precisa literalmente morrer. Toda vez que nós ficamos doentes, nós experimentamos alguma dor, alguma tristeza, a morte toca. A morte pode tocar num ventre que não produz filhos. A morte pode tocar, como nós lemos no texto de Isaías, em joelhos que cambaleiam e que não têm mais força para se levantar, em mãos que estão tão fracas que não conseguem mais se erguer do chão. São efeitos da morte. Impureza no mundo bíblico era a morte também. Nós lemos sobre pureza, impureza. Era sobre vida e sobre morte. Pureza deve ser a impureza do livro de Levítico tem que ser compreendida dessa forma. Sobre como nos livrarmos da morte e fazer com que a vida possa fluir. Deus é um Deus de vida. E Deus pode fazer com que vida flua dentro de nós. Deus é um Deus de milagre. E milagre é sobre nova vida que é otorgada a nós. O nosso Deus é um Deus que pode fazer com que pessoas que são coxas, que não têm força mais, que estão fracas, que estão quase que morrendo, pessoas desabilitadas, elas possam saltar e se alegrar. E como nós lemos no texto de Isaías, aquelas pessoas que não têm nem mais voz para cantar, elas pulam. Aquelas dos joelhos cambaleantes pulam e cantam e se alegram diante das maravilhas que o nosso Deus pode fazer. Essa mãe se alegrou. Eu tenho certeza, o texto não diz, mas ela com certeza cantou muito. Esse surdo, o nosso texto não diz, mas com certeza ele saiu pulando de alegria e cantando. Ele estava usando uma língua totalmente nova que ele tinha acabado de fazer, porque Deus deu vida a ele. Deus deu vida. E Jesus proíbe aquele homem de contar o que tinha acontecido. Mas como é que eu posso ficar calado diante do que aconteceu? Jesus quer manter segredo, mas como eu mantenho um segredo diante do milagre de poder falar, de poder cantar? A própria vida daquele surdo-mudo era um testemunho de que algo acontecia. O fato dele falar qualquer coisa já testemunhava que Deus é um Deus de milagres, que Jesus é um grande milagreiro e que o impossível não existe para Jesus. E Jesus fala: por favor, não conte, ainda não é a hora das pessoas saberem quem eu sou. Mas, quanto mais proibia, mais eles contavam sobre Jesus. E as pessoas estavam muito maravilhadas e diziam: ele faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e faz os mudos falarem. Esse é Jesus. Jesus pode todas as coisas. E nesse momento, gostaria de falar para você, eu não sei o que você pode estar passando, se você está passando alguma coisa. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que pode trazer cura para aquele que precisa de cura. Pode abrir uma porta para aquele que precisa de uma porta aberta. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Onde o nosso limite está, onde
eu estou cansado e não tenho mais forças, onde parece que minha mente está fechada e não consegue mais entrar informação nenhuma, onde eu vejo uma situação impossível em que parece que não dá tempo, onde eu vejo uma situação impossível onde somente o milagre para trazer cura e trazer novas situações, saibam que diante do nosso Deus esse milagre pode de fato acontecer. Pode de fato acontecer, pois esse é o nosso Jesus, o nosso grande Deus. Confiem, entreguem ao Senhor. Por isso, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês. Nós normalmente fazemos a intercessão, mas se você tiver algum pedido, gostaria de dar a oportunidade, nesse momento de oração, que você ore ao Senhor pedindo, pelo seu pedido, por aquilo que queima no seu coração. Não tenham medo de pedir. Muitas vezes eu vejo pessoas falando que nós oramos só para Deus mudar o nosso coração em si. Nós oramos para Deus mudar o nosso coração mesmo. Mas, às vezes, parece que as pessoas querem fazer com que a gente não tenha coragem de pedir para Deus. E eu quero dar a oportunidade de você para pedir a Deus nesse momento, para que Deus possa ouvir o seu clamor, para que Deus possa ouvir a sua causa. O nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás presente aqui, porque Tu és um Deus que tudo pode, Tu és um Deus que ouve a nossa oração. O livro de Tiago nos diz que, por causa da oração de um justo, essa pessoa orou, os céus se fecharam e não caiu chuva por 3 anos, e ele diz para nós que nós devemos orar, cientes de que Deus também pode ouvir a nossa oração. Não é somente porque Elias era um grande profeta. Nós aqui hoje podemos entrar na Tua presença e clamar e pedir que o Senhor abra novas portas, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor olhe, Senhor Jesus Cristo, para as intenções de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse momento. Senhor Jesus Cristo, Tu sabes, Pai amado, aquilo que cada um de nós temos passado. Sejam pessoas que estão presentes aqui, sejam pessoas que estão nos acompanhando. Senhor Deus, Tu sabes as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas angústias. O Senhor sabe aquilo que passa na nossa cabeça quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro. O Senhor sabe. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha considerar os desejos do coração dos teus filhos, que o Senhor possa abrir novas portas, que o Senhor possa fazer com que aquilo que parece impossível aos nossos olhos venha acontecer. Que nós possamos testemunhar o quão grande Tu és. Senhor, que nós tenhamos certeza da Tua ação, que nós tenhamos certeza de que Tu és um Deus que dá novos empregos, que nós tenhamos certeza de que o Senhor é um Deus que coloca os nossos nomes no diário oficial da União, que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor é um Deus que zela, o Senhor é um Deus que ampara, o Senhor é um Deus que cuida dos pequenos e dos grandes, e do velho ao bebê. O Senhor é um Deus que se importa, e Tu és um Deus que tudo pode, Senhor Jesus Cristo. Tu és um Deus que pode abrir portas para trabalhos. Tu és um Deus que pode fazer com que uma casa nova, um carro novo venha a surgir. Tu és um Deus que pode fazer com que as pessoas entrem na universidade e possam ter novas oportunidades. Tu és o Deus que pode tocar na ferida, na dor, no câncer e fazer com que ele simplesmente se vá. Tu és o Deus que usa médicos para fazer com que a cura chegue às pessoas. Tu és o Deus que pode curar até mesmo sem médicos. Tu és o Deus que tudo pode. E nós confiamos em Tuas mãos. Nós confiamos em Ti. Tu és o Deus grandioso, Jesus Cristo, em que nós confiamos. Nós entregamos a Ti, Pai amado, o desejo do nosso coração, confiando que Tu tudo pode. Em nome de Jesus. Amém.